Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade. Eu sou Amanda Carvalho e o tema de hoje vai ser um tema bem interessante, onde eu vou trazer para vocês um livro que alguns anos atrás, lá em volta de 2017, 2016 mais ou menos, esse livro ficou bastante famoso no meio da ufologia. Não tenho conhecimento se o meio esotérico e espiritualista chegou a falar sobre isso, eu acredito que não. Mas esse livro, que é o Livro das Raças Alienígenas, que surgiu ali como uma teoria da conspiração, vamos colocar assim, porque há grupos que se dividem entre acreditar e não acreditar na veracidade deste livro. De qualquer forma, eu quero trazê-lo aqui para vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre ele. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe um like nesse vídeo para o YouTube poder entender que esse conteúdo é relevante para outras pessoas. E vamos para o nosso tema de hoje. Bom, pessoal, mas antes aqui de entrar no nosso tema mais a fundo, eu gostaria antes de mostrar o nosso site. Ele tá de carinha nova. Então, só para mostrar para vocês aqui que o Espiritualidade ele tem um site. Na verdade, o canal do YouTube veio depois. Normalmente, os textos no site saem primeiro e aí depois eu faço o conteúdo aqui, transformando o texto em forma de vídeo, né? Eu ainda estou tentando alcançar o canal do YouTube com o site, porque o site já está mais adiantado em relação ao canal. Por enquanto eu ainda estou terminando, até parei de postar textos novos aqui no site para poder deixar o nosso canal aqui um pouco mais atualizado, né? Então, logo eu volto a produzir novos conteúdos, mas se você ainda não conhece o site, quiser dar uma olhada lá, até para ver a parte de textos em relação ao que já foi publicado aqui no canal, então esse é o nosso site, o e-espiritualidade.com. Bom, pessoal, agora vamos adentrar aqui ao tema. Peço já desculpa pelos ruídos de fundo, apesar da edição nem sempre eu consigo neutralizar, mas barulhos de cães latindo, barulho de moto, de criança brincando aqui vai ser normal no canal, tá? Mas enfim, vamos lá. Então, eu vou começar relatando como que eu encontrei aqui esse material, né? Eu me deparei com esse livro há alguns anos, né? E a princípio eu até achei que pudesse ser mais um livro conspiratório fantasioso, como eu comentei, sobre esse tema da ufologia. Só que aí quando eu comecei a folhear as páginas, eu me senti um pouco estranha, confesso, porque é como se o livro tivesse me chamado, assim, é como se o que tivesse na minha frente possuísse ali uma egrégora de mistério, né? Um campo de mistério e veracidade, tá? Normalmente, assim, a minha intuição, ela fala muito forte quando eu acesso um conteúdo. Às vezes eu já me deparei até com outros materiais na internet relacionados a temas similares, assim. E daí, normalmente, quando eu começo a trabalhar esse tema, tipo, estudar o que eu tô vendo ali, eu já olho e fico estranho. E aí, eu já sei que, de repente, a minha intuição mesmo, sei lá, os meus guias, os meus mentores, ou o meu eu superior falando, Amanda, nem perde tempo com esse material aí, que esse material é falso. E daí eu me deparei com esse livro e me senti diferente. Então essa aqui é a capa do livro. Esse livro, ele foi publicado por esse Dante. Esse cara, esse Dante Santori, ele já apareceu em outros... Se
Se vocês jogarem aí no Google, esse cara ele já apareceu em outras polêmicas aí sobre a ufologia, tá? Sobre conteúdos que ele posta. Eu nem sei se o canal dele do YouTube ainda está no ar. Quando eu achei esse material, ele tava. E o canal dele vive sendo derrubado, eu não sei se é ele mesmo que tira, mas se você jogar no Google ou no Reddit, que é uma rede social aí meio fórum, você vai ver que esse cara ele tem vários temas aí relacionados a esse nome. Daí tem aqui esse contato dele aqui no livro, tá? Esse livro ele vai estar disponível para vocês acessarem na descrição desse vídeo, tá? E também lá no site, na página de downloads também tem, mas tem aqui a foto dele. Aí ele colocou, essa aqui é a versão traduzida para o português, tá? Mas tem a versão original em inglês também. E aí tem o índice aqui, né, que fala, esse livro ele basicamente tem esses tópicos, vai falar das raças extraterrestres, o Conselho dos Cinco, os ficheiros extraterrestres, que eu já vou explicar o que é, sobre naves, fala sobre esse Dixit, aí anotações e atualizações, ela, que na versão em inglês aparece como She, e pensamentos finais. Então, primeiro eu gostaria de lembrar que eu nunca tive nenhuma confirmação, tá, do plano espiritual sobre a veracidade desse material. Eu sei também que tem muitas pessoas que acreditam que esse material é enganoso, mas eu também acredito que existem muitas verdades a serem descobertas em relação à ufologia e que não é somente através da espiritualidade que essas verdades são reveladas para nós. É o que eu, Amanda, acredito, e aí você aí assistindo esse vídeo, esse material, trabalha aí a sua intuição, bota a sua intuição para rodar aí para ver se faz sentido para você. Bom, eu vou começar aqui contando brevemente sobre a história um pouco do livro, tá? Esse livro é o seguinte, existe uma organização russa chamada KGB, quem aí já minimamente aí conhece um pouco de história, já ouviu falar sobre isso. Basicamente eles são uma ordem militar que cuida da segurança do Estado, né? Então esses caras, eles atendem muitas missões secretas e claro que dentre essas missões não poderiam estar de fora as que envolvem os contatos extraterrenos, que eles chamam aí de SMERSH, é o nome da missão que eles dão para dentro da KGB, esses agentes que cuidam especificamente de assuntos extraterrestres. O que ocorre nos acobertamentos por parte dos russos é muito similar ao que acontece com os Estados Unidos, né? E o interessante é que esse livro supostamente é um documento oficial aí no qual militares escreveram ao longo de anos dentro dessas missões secretas aí, e eles foram registrando cada contato, as raças, avistamentos e até tipo entrevistas mesmo que esses caras fizeram com esses supostos alienígenas, tá? Então, supostamente, esses livros, essas anotações desse livro foi dado por um cara, um ex-agente, né? Foi entrar em contato com Dante Santori, e ele e o seu amigo Petro receberam então esse material e acrescentaram mais algumas informações, e o livro foi lançado, acredito que em 2013, na internet mesmo, após o Dante ter traduzido então esse livro do russo para o inglês, tá? Então eu achei esse livro assim, na boa, muito específico, com muitos detalhes interessantes que dificilmente, né, seriam inventados a esmo, tá? Então é o que eu penso. Então aqui vocês estão vendo que tem, depois vocês podem ler com calma, conta um pouco de como que aconteceu a história, resumidamente foi isso, tá? E aí tem algumas dedicatórias, a dedicatória a Petro, acredito que esse amigo dele faleceu, e ele fala que o livro foi reeditado pelo menos umas 12 vezes aqui, então tipo, tem muitas atualizações, observações deles mesmos, além das anotações originais que eles obtiveram através do diário lá, do livro, entre aspas, que eles receberam dessa pessoa aí, que eles não falam de quem é.
Então eu vou falando aqui um pouco sobre as teorias do livro, enquanto eu vou passando aqui nas páginas para vocês, tá? É só para vocês verem as imagens, eu não vou ficar me atentando muito no que tá escrito, eu acho que é interessante vocês pegarem o material e lerem. Esse livro tranquilamente aí dá para vocês ler num período de um dia, porque são textos pequenininhos e muito mais imagem, tá? Então, de acordo com o livro, né, o que não é nenhuma novidade para nós, o planeta já foi visitado por muitas raças com boas e más intenções. Muitas delas influenciaram tanto o nosso planeta, até mesmo na criação das religiões, nos bastidores da humanidade, influenciando os homens a acreditarem que o culto aos deuses saiu única e exclusivamente deles, ou até mesmo diretamente por contatos, né, em persona aí, mesclados nos contextos sociais ou através dos processos encarnatórios de aprendizados trazidos no subconsciente de suas vidas anteriores como almas exiladas. Então, quem já leu o livro Exilados de Capela sabe que a criação, né, da religião tanto se deu por memórias trazidas, né, de almas exiladas de planetas e orbes mais elevados, que a Bíblia chamou de anjos caídos, mas nesse livro fala também sobre a criação da religião diretamente por envolvimento de extraterrestres, né? Quem aí já estudou um pouco sobre as teorias conspiracionistas sabe muito bem que os Anunnakis são muito mencionados aí na interferência direta com contribuições genéticas, né, para a criação da raça humana, bem como para a parte religiosa, intelectual, enfim. O que não exclui o que está escrito no Exilados de Capela, que é um livro muito famoso, principalmente no meio espiritualista, mas eu enxergo esses dois materiais como complementares aí. Bom, enfim, mas o que eu mais gostei nesse livro, principalmente, foram as informações, então, como eu falei, sobre os Anunnakis, e principalmente também, gente, a não romantização dos fatos, tá? Eu gosto muito dos conteúdos espiritualistas, gosto mesmo, de verdade, mas eu tenho pra mim que tem muita coisa ali que é passada de forma um pouco romântica e eu gosto de verdade nua e crua, sabe? Claro que isso não tira a beleza da criação, né? Do mito da criação, dos prepostos de Cristo, como fala aí no Exilados de Capela, né? Que eu já falei. Só que ela traz, então, esse livro, esse material, ou materiais parecidos com esse, traz uma porção mais palpável, assim, da realidade mesmo, né? De como as coisas, a criação das raças realmente se deu nesse planeta. Bom, eu vou colocar na descrição o livro em português e em inglês para vocês lerem, mas aqui eu vou fazer uma passadinha aqui, né, um pouco desse livro, enquanto eu vou falando de como que eu achei esse material. Assim, por que eu cheguei nesse material? Eu estava muito focada em achar temas relacionados à criação do planeta, porque eu estava estudando assim, muito sobre o tarô, tá? Então, eu comecei a achar muitos materiais e fóruns perdidos na internet, até que eu me deparei com esse e outros livros que eu vou trazer aqui no canal e no site também. Enfim, aí isso acabou me cativando bastante, né? Tanto que, deixa eu voltar aqui. Se vocês repararem, né? A capa, essa imagem aqui, se eu não me engano, ela foi escaneada do material original, né? Supostamente aí que Dante e o amigo dele receberam. E esse desenho lembra muito uma carta de tarô, a maneira como as coisas estão, como o desenho foi pintadinho. A gente sabe que quem acha, né, que o meio militar aí não tem conhecimento da parte espiritual do que acontece, a diferença é que, assim, eles sabem que existe tanto outras dimensões, o plano sutil, a diferença é que eles não enxergam isso para fins de evolução espiritual e moral. Eles pegam a parte tecnológica, porque para eles isso é ciência. Claro que é a ciência da ciência, né? Porque eu acredito que, assim, a ciência formal que ganha lá os prêmios Nobel, essa daí é a ciência do povo, é o que a ciência que hoje trabalha, que acredita que a nossa mente é fruto do cérebro, né, que é o que você vê muito nas abordagens psicológicas,
eles ainda estão penando para descobrir de onde viemos e para onde vamos. E aí tem a ciência da ciência, que é aquela ciência oculta, que é a ciência que trabalha muito nas inteligências militares das maiores potências mundiais, que fazem as coisas por debaixo dos panos. Essa daí sabe realmente do que as coisas, o que acontece. Inclusive, esse livro fala justamente sobre contatos que essas forças militares têm paulatinamente com esses seres extraterrenos, mas eles não enxergam isso do âmbito espiritual. Eles enxergam isso como tecnologia, como inteligência, como outras dimensões, física quântica e etc. O que não deixa de ser real, tá? São só perspectivas diferentes para a mesma coisa, basicamente. Bom, então, assim, eu ainda estou muito no começo dos meus estudos mais aprofundados sobre as nossas origens. Eu acredito piamente que esse conhecimento já esteja aí pairando na psicosfera planetária, mas somente aqueles que estão acordados, além de despertos, porque tem uma diferença entre estar desperto e estar acordado, e anseiam por acessar essa verdade com V bem grande, maiúsculo, conseguem então aí através da intuição acessar essas informações. Como eu falei, eu tô lendo o livro Exilados de Capela, que é do autor Edgar Armand, e eu notei que nele usa-se muitas referências de trechos de obras, né, psicografadas por Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, sobre as informações contidas ali. Então elas são em suma da parte espiritual das almas que encarnaram no planeta Terra. Claro que fala sobre a parte genética, mas ela não fala da origem da genética, da onde veio a genética. Eles são bem genéricos. Raças, né, prepostos, eles chamam de prepostos de Cristo, né, que contribuíram aí para a formação da raça humana e etc, mas eles não dão detalhes muito específicos. E eu já acho que esse livro aqui fala um pouco da parte genética, a parte real, a parte prática e a parte dos contatos, tanto que aqui nesse livro eles falam, né, que os Anunnakis, ou então a raça parceira deles, que eram os Zetas Reticuli, não sei se eles ainda são, mas a época que era, foi uma combinação genética ainda no Egito Antigo, né? E antes disso que criou uma raça de sapiens mais evoluída, que inclusive eu acredito que é a mesma variação genética que permitiu as entradas dos primeiros capelinos no planeta Terra, que antes disso, aquelas raças bem mais primitivas que fala lá no livro de Capela, que eram raças extremamente violentas, que os humanos da época, né, eram realmente violentos e primitivos. Aqui, nesse livro, eles falam que eram os draconianos, né? As primeiras raças bem mais primitivas eram os draconianos. Quando os capelinos vieram para cá, numa raça que foi criada a partir de genética, né, dos Anunnakis, esses seres então passaram a ter corpos, né, os corpos humanos passaram a ser mais evoluídos, né, em termos de hipófise, pineal, uma criação, a possibilidade, né, da criação da personalidade, outros âmbitos além dos instintos primitivos. A parte que o livro fala é que os Anunnakis, eles não sabiam que os draconianos já estavam no planeta Terra. E quem é espiritualista sabe, né? Os draconianos, eles vieram de outro universo, um universo anterior ao nosso. E o objetivo deles era criar um universo sem regras. Eles queriam um universo que não existisse regras, que eles pudessem ali fazer o que eles queriam. E obviamente que não é assim que funciona, né? Não é bagunçado desse jeito. E aí, quando Cristo, né, ofereceu para eles, depois do exílio da onde eles estavam, do planeta onde eles estavam, já nesse universo, depois de fazerem muitas guerras, né? Aí eu acredito que, aí é pura especulação da minha parte, tá? Que cronologicamente falando, em termos de Aeon,
cosmológico, acredito que tenha sido aí logo após as guerras luciferianas, as guerras de Órion. Eles foram convidados a fazerem parte da população planetária, só que quando eles chegaram aqui, que eles viram que o nosso planeta era mega primitivo, eles se sentiram bem enganados, e foi aí que começaram a surgir as primeiras ordens draconianas, porque eles acham que o planeta Terra é deles, né? Eles acreditam piamente que o planeta pertence a eles, e eles são grande parte dos maiores assédios aí de obsessões. Eles representam a ordem das trevas do planeta Terra, né? Tanto que hoje Lúcifer se sabe que não é um ser, é um cargo, que de tempos em tempos é um Draco diferente que ocupa essa posição. O Lúcifer, o original, eu acredito que ele já nem tá mais aqui, ele já deve estar num outro processo, mas enfim, isso é também especulação da minha parte, com base em textos psicografados ou canalizações que eu pego de outros médiuns sérios aí na comunidade espírita que também falam sobre o tema. Mas voltando aqui, né, falei até mais do que o post do blog, mas eu acredito piamente, então, que esse material é um complemento, uma coisa complementa a outra, sabe? Claro que a gente também pode estar equivocado, né? Esse material pode ser equivocado, mas embora ele possa ser equivocado, gente, quem estuda sabe que muita coisa que tá aqui, eu acho que é muita paia pra uma pessoa, tem que estar muito chapado para inventar esse monte de coisa aqui, sabe? Então eu realmente acredito, e até esses relatos, esse material que tá nesse livro, ele bate muito com aquelas pessoas que canalizam e fazem trabalhos muito sérios com extraterrestres. Esse material desse livro bate muito com termos de passividade ou não passividade de determinadas raças, né? E se esse livro ele foi passado sem um viés espiritual, tipo, são psicosfera bem diferente, né, da pessoa que é ateu e trabalha pro regime militar e pega essas informações direto de alienígenas e manda para alguém da população espiritual que não tem contato com esse material aqui, está recebendo canalização de outras entidades de esferas mais elevadas e eles estão falando a mesma coisa. Então, por isso que eu acredito que esse material aqui você pode ler sem medo, com a cabeça bem aberta, assim, e comparar, né, de acordo com o que você vê aí no meio espiritualista, pegar livros como Exilados de Capela, entre outros que falam sobre o tema, obras do Emmanuel, do Chico Xavier, pegar e comparar com esse material, você vai ver que eles não são excludentes. Aqui, ó, o que eu tava falando dos Anunnakis, né, então, tipo, aqui fala que eles trabalham com uma raça. Eles até falam que nessa época os Samael e Lilith, eles eram rei e rainha Anunnaki. Gente, a Bíblia coloca esses seres como anjos e arcanjos, né? E a Lilith, no caso, como por ser mulher, ficou com a parte feia, né? Ela virou um demônio. Mas enfim, para pensar. A gente sabe que os seres extraterrenos, se hoje, por exemplo, vou pegar um exemplo prático, se você hoje sair do planeta Terra exilado, tá? Você fez muita merda aqui, você foi exilado e aí você foi gentilmente direcionado para um outro planeta, tá? Cara, é óbvio que nesse outro planeta mais primitivo, você vai ser considerado um deus, porque você veio de uma ordem, né, espiritual em relação àquele planeta, não em relação ao cosmos, tá? Mas em relação àquele planeta era superior, era mais evoluído. Não superior de nível de grandeza, mas de evolução espiritual mesmo, mental, consciencial. Então, assim, imagina que, tipo, há mais de 2.000 anos atrás, se você falasse em extraterrestre, em alienígena, né, quando começou a surgir as primeiras igrejas, mano, a galera não tinha estrutura para assimilar um conteúdo desse. A Bíblia, ela deve ser lida como uma grande metáfora. Tem muitos códigos escondidos ali. Então, por isso que eu gosto desse tipo de material, porque ele realmente, tipo assim, é a parte prática, ó. O que não tira beleza, né? Tem gente que acha que, mas nossa, mas então foi tudo uma mentira. Não, não é bem uma mentira. É um conto. Imagina que a gente é criança e aí você vai, por exemplo, você chegar pro seu filho lá com 2 anos de idade.
Você vai contar, se ele perguntar, papai, como que as crianças nascem? Você não vai falar a história real, você vai contar a história da cegonha, que é o que ele consegue entender naquele momento. Então eu enxergo isso aqui dessa forma. Aí quando, obviamente, né, os contatos começaram a acontecer de uma forma que os homens pudessem documentar isso de uma forma mais científica, é onde surgem essas obras aqui, né? Então, ele fala até para não confundir zeta reticular com solipse high. Tem gente que gosta dos Greys, né, que tem contatos positivos. Eu acredito que essas pessoas que têm contatos positivos com Greys ou são zeta reticulares que já não servem mais a essas ordens que tratam os humanos como material de laboratório. Assim como os humanos, tem gente boa e tem gente ruim, são raças neutras. E tem o solipse high, que aqui nesse material eles falam que é uma outra sub-raça, né, que é muito parecida com o zeta reticuli, que a gente chama de Grey, mas que não deve ser confundido porque eles são majoritariamente pacíficos, tá? E o material genético que os Anunnakis usaram nesses experimentos, né, dos Zetas, primeiro eles fizeram com o material genético deles mesmos, que foram, se eu não me engano, os Homo sapiens. Acho que foi a primeira variação de Homo sapiens. Depois eles pegaram os Homo sapiens, que já tinham o DNA do Anunnaki, e misturaram com zeta reticuli, que foi ali na época dos faraós, né? Se você pegar ali Akhenaton, aquela galera que tem aquela cabeça alongada, então, eles foram experimentações genéticas, inclusive a ciência já provou isso, né? Pegaram restos da múmia, fizeram um sequenciamento genético e descobriu que eles têm partes do DNA que não são do planeta Terra. Óbvio que não são, né? Mas enfim. Bom, aí aqui, continuando, tem mais o solipse high, raça harmoniosa em todos os aspectos. Então, eles falam para você não confundir. Existem os zeta reticuli, existem a raça Maitre, que é uma raça extremamente maligna, que são os Greys altos, mas eles não são Greys altos. Assim, tem traços no rosto que são diferentes, tá? Obviamente que numa projeção astral semilúcida, provavelmente você não vai conseguir diferenciar eles. Você vai ter que apelar realmente para o seu coração. Se você sentiu muito medo, desconfie. Se você sentiu amor, então pode confiar. Que os reptilianos, vocês sabem que eles são shapeshifters, né? Eles conseguem tomar forma do corpo de qualquer pessoa. Tem raça que consegue fazer isso. E eles também atuam em frequências diferentes. Então eles podem ficar invisíveis ou eles podem se materializar. E aí você vai ver um deles a olho nu. Isso é comum. Se eles quiserem te assustar, ou por um acaso você é um descrente que fica duvidando, ou fica chamando aí a esmo, eu quero conhecer um reptiliano, eles vão aparecer pra você, tá? Não fica brincando com o que você não sabe. Aí tem mais algumas raças aqui, que eu falei do zeta reticuli, né? E aí é engraçado que, tipo, a ciência já achou provas de que na época do Akhenaton, ele e o filho dele tinham DNA. Então, tipo, e aqui ele fala que eles faziam muita experiência. Como já tinha uma raça que já tinha o gene dos Anunnakis, né, ali inserida no contexto do planeta Terra, aí depois os zeta reticuli que trabalhavam como servos, né, dos Anunnakis, eles foram lá e colocaram o DNA deles nos humanos para ir fazendo experimentação genética. E aí você fala assim, então quer dizer que a criação foi uma mistura louca? Não. É a mesma coisa. Você tá na tua casa fazendo, você tá achando que a espiritualidade maior não tá te observando, né? Você já está servindo um bem maior. Os Anunnaki, quando eles vieram para o planeta Terra, de acordo com esse material, eles tinham a intenção de usar a raça humana como servos. Só que na cabeça deles, eles não viam os humanos como, tipo, um bando de macaco que eles vão maltratar. Não. Eles eram conhecidos por tratarem muito bem, assim como uma outra raça aqui, de tratar bem os seus servos, de dar o que comer, dar o que vestir, etc., ensinar coisas, mas com o objetivo de usar essas pessoas, né, para trabalhar a serviço deles, né, em troca de conhecimento, em troca de uma série de coisas. E obviamente que eles, achando na evolução que eles tinham na época que eles estavam fazendo isso sozinhos, mas a espiritualidade maior
estava observando eles. E no livro Exilados de Capela, que eu li, eles falam que há raças... no livro eles dão mais ou menos a entender que foram raças enviadas, né? Para não entrar muito no detalhe da coisa, até porque esse livro ele foi psicografado na década de 58. Então, tipo assim, obviamente que nessa época não se falava muito sobre esse tema dessa forma como a gente fala hoje. Então ele deu uma peneirada aí na maneira como ele passou a informação, mas que raças foram enviadas a serviço de Cristo, né? A serviço de Yeshua, de Sananda, de Jesus, de Henry, chame como quiser, e a observação de seus prepostos, então, e tinha já uma outra raça no planeta que estava observando tudo isso. Então eu, Amanda, acredito que assim, os Anunnakis, achando, né, que eles estavam ali fazendo as coisas meio que a esmo, já tinha uma raça de alienígenas no planeta Terra que estava ali observando tudo que eles estavam fazendo, né, garantindo que eles, dentro da limitação deles, também estivessem servindo bem, contribuindo geneticamente para que uma outra raça mais evoluída surgisse no planeta Terra para que os capelinos pudessem encarnar aqui. Então você imagina que um dia, sei lá, daqui a 500 anos a humanidade consegue criar naves potentes para explorar o universo afora, que já existe, tá? Já existe colônia de humano até em Marte, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui. Então você pensa que tipo, eles, sei lá, podem explorar e chega num planetinha X, vê lá uma galera e fala, vamos experimentar DNA humano com esse pessoalzinho aqui para ver o que a gente consegue criar de híbrido. Do ponto de vista humano, parece que o humano tá brincando de ser Deus. Só que a espiritualidade maior que tá observando os humanos sabe que aquilo ali é uma situação necessária e que quem que vai encarnar naqueles corpos que os humanos estão criando? São almas. Que almas? Que exilados, que seres que vão vir de outro orbe planetário para encarnar naqueles novos corpos que estão ali se materializando. Já que o Cristo, né, em uma frequência altíssima, ele por conta própria não ia pegar um laboratório lá e falar, não, vamos aqui criar um monte de corpo aqui, vamos colocar... Não, gente. Tem que ser seres que estão atuando no mesmo nível dimensional para poder fazer isso, no mesmo nível de frequência de matéria. É nisso que eu acho legal, é você unir o prático, o não romântico com o romântico, né, um conhecimento mais espiritual. Se você mesclar os dois, um não tira a beleza do outro e um complementa o outro. É isso que eu acho muito legal. Mas enfim, já falei bastante, vou terminar de passar aqui para vocês, pra gente finalizar o vídeo, tá? Eu quero chegar na parte onde fala sobre o Conselho dos Cinco, que são as 5 raças que esse livro fala, que são responsáveis por... Antigamente era o Conselho dos 9, aí hoje é o Conselho dos 5, que são raças que ajudam a proteger o planeta Terra, tá? Para justamente raças como a Maitre, como outras raças dos reptilianos, draconianos, né? Que têm intenções maliciosas com o planeta Terra, para eles garantirem botar ordem no barraco. Cara, aí se você pegar, por exemplo, o conhecimento espiritual, você pode falar que, de repente, esse Conselho dos 5 poderia ser... esse Redan aqui, não parece aqueles arcturianos, pleiadianos, que eles têm uma aparência mais humanoide. Só que esse é o nome que a galera anota, não é o nome que a espiritualidade dá, é o nome que eles se apresentam, porque obviamente lá no universo, os arcturianos, por exemplo, eles são várias sub-raças. Que nome que essas raças têm? A gente não sabe. Então poderiam ser. Esse daqui é muito parecido com aquelas raças que a galera generaliza que chama tudo de Grey, né? São parecidos. Então eu realmente acredito que esse livro ele possa ser lido de uma forma complementar aí aos seus estudos espirituais. Aí aqui tem mais algumas outras anotações sobre casos específicos que aconteceram de contatos extraterrenos, capturas essa aqui é uma mudança de forma de um reptiliano. A imagem não tá de boa qualidade, mas só para vocês verem como que funciona.
fala um pouco sobre a raça Maitre, que eles já estão em observação do planeta Terra há muito tempo. Inclusive, gente, tem muita... Isso é uma opinião minha, tá? Com base em tudo que eu já li. Tem muito conteúdo de ordens ocultistas, principalmente a Cabala, que a Cabala, ela meio que se divide em duas, né? Você tem a Cabala cristã, você tem a Cabala que o pessoal fala Cabala boa, e tem a Cabala, que aí ela trata de umas coisas assim que inclusive tem muita gente no meio espiritualista que não gosta. Entidades de luz, inclusive, que canalizam e médium sérios, fala que o grande problema da humanidade hoje, além dos Illuminati, é a Cabala. E aí, esses seres, por exemplo, como a raça Maitre, eles são, assim, muito fortes em magia, né, magia das trevas, magia manipulativa, controle de percepção, e ensinam isso, as raças, os draconianos também sabem isso de uma forma, eles são telecinéticos, assim, e telepatas, assim, Nossa, eles mandam muito bem, cara, porque maldade, inteligência e intelecto são coisas que não andam separadas. Manipulação energética, e essas raças é que ajudam a transmitir esses conhecimentos. E muitas vezes esses conhecimentos também chegam nas ordens secretas militares, por exemplo, dos Estados Unidos, e eles usam isso para controle da percepção de massa, e das elites das sociedades, como artistas, grandes bilionários aí, que tem realmente, são pessoas que atuam no controle da massa, né, tipo controle midiático, né, eu tô falando de filme, música, livros, séries, uma série de coisas aí. Eles pegam um punhadinho de cada um desses grupos e disseminam esses conhecimentos justamente para o controle populacional a serviço dessas raças. E muitas vezes são acordos assim: eu te dou um pouco de conhecimento tecnológico para você ficar fazendo aqui umas engenharia reversa, e você me em troca deixa eu fazer umas abduções aí com os humanos perdidos para fazer hibridização ou para recursos energéticos. Poucos são os recursos minerais, tá? É mais interesse em recursos energéticos e magnéticos, que a Gaia, né, o planeta Terra, tem de sobra, e isso para eles é muito interessante, porque tem muitos trabalhos mágicos que você precisa realmente dessa... a energia telúrica da Terra e o posicionamento galáctico em que ela se encontra é muito favorável para essas raças, então o interesse maior neles é nisso. Aí você tem aqui mais algumas informaçõezinhas, algumas fotinhas aqui, e aí tem várias citações, capas de livros, depois vocês olham com calma, mas eu quero chegar aqui na parte que eles também falam, engenharia reversa das naves, que eles falam sobre... Aqui tem mais informações, eu vou passar aqui, fala sobre chips. Isso daqui também é outro problemaço. Antigamente esses caras faziam chips físicos, né? Hoje em dia eles estão fazendo chips no astral, porque é mais difícil de você tratar. Você obviamente tem que ser uma pessoa que acredita, você tem que ultrapassar a barreira do ceticismo para poder remover, você tem que acreditar e buscar técnicas de cura alternativas, que o pessoal chama de pseudociência, que eu tô falando de terapias holísticas, que eu particularmente sou super adepta, inclusive me trato com elas, para poder fazer a remoção disso no astral. É uma coisa bem chatinha. Mas eles falam muito sobre... aqui tem mais sobre naves, avistamento de naves. Gente, esse livro ele é bem grande, tá? Eu vou passando aqui rapidamente, para esse vídeo não ficar mais longo, porque ele já tá grande. Mas... as naves Maitre. Aí tem gente que vê nave no céu e fala: nossa, olha que nave linda! Às vezes não é de uma raça muito amigável, até porque a espiritualidade de luz não se mostra tão assim escancaradamente tanto quanto eles, né? E tem muita nave também que é da própria Terra. Tanto que esse livro fala, né? O planeta Terra já tem conhecimento tecnológico suficiente para simular uma invasão alienígena. Inclusive as pessoas vão achar que é ser extraterreno, mas é os humanos mesmo enganando o próprio humano. Mas enfim, tem mais algumas naves aqui, avistamentos. São naves, por exemplo, que atuam
em outra frequência, às vezes elas aparecem no nosso plano físico só como uma esfera luminosa, porque são matérias que atuam numa frequência atômica ali diferenciada, e eles usam muita camuflagem. Reza a lenda aqui nesse livro que tem muita nave no céu, tem muita coisa, só que como eles têm muita camuflagem de invisibilidade, a gente não vê. E são nesses momentos em que eles aparecem, que não é por acaso, não é por acidente, que eles fazem isso de forma intencional, já que o nosso governo oculto não revela, né, a existência, assume abertamente a existência de extraterrenos. Eles fazem isso justamente porque quem trabalha com a espiritualidade já está acostumado a fazer projeção astral, a canalizar extraterrestre, mas aquela parcela que é a grande maioria da população que não acredita nisso, eles se mostram dessa forma, através desses contatos mais diretos, avistamentos e tudo mais. E até mesmo para trazer uma provinha de fé para espiritualista e médium que às vezes não acredita muito na sua mediunidade, então aí é um choque de realidade para falar, não tem como você negar, amigo. Eu tô aqui, eu existo, e é isso aí, é sobre isso. Eles falam muito de uma força feminina criadora, embora a gente saiba que a Mônada Master, né, que é Deus, é agênero, não tem, né, mas como o nosso universo dual, existe o mito da criação, né, desse universo material através de uma energia feminina. Eu li muito sobre isso, quem vai falar mais sobre isso é a Gnose. Se você pegar lá o mito de Sofia, procurem depois lá no Wikipedia ou no Google. Os gnósticos, eles tratam muito sobre isso, que o nosso universo material, como a gente conhece, esse universo foi uma força feminina. Claro que no mito de Sofia tem todo um mito bem bíblico, assim, parece um mito bíblico bem metafórico, tá? Não fala sobre questões mais científicas, mas nesse livro aqui eu achei interessante porque eles trazem essa mensagem. Foram essas duas raças aqui que trouxeram essa informação, essa raça Ramai e essa raça Jifó, que não sei se é assim que fala, provavelmente não, mas que os cultos pagãos, que principalmente o culto da deusa Diana, né, se assimilava muito a essa crença original, tá? Sobre essa energia feminina. Ele fala aqui, ó, esta também é uma mensagem para vocês, mulheres da espécie humana. Apenas a primeira raça tem a sua pureza. Todas as outras raças têm de viver o processo penoso, paciente e laborioso de descoberta e progresso em teor espiritual. Então, assim, ele fala muito da força feminina que tinha antigamente e que depois, né, que o patriarcado se instalou no planeta Terra, todos os líderes religiosos, homens, usam vestimentas que lembram muito essa representação feminina, né, que foi apagada de nós e que esses cultos tentam imitar isso, às vezes até hoje, sem saber. E para mim, assim, sinceramente falando, tem até um pouco de certo sentido quando a gente pensa no aspecto de que não é só a raça humana que é extremamente machista, né? Todos os seres menos evoluídos do universo passam por essa fase machista de negação da força feminina, tá? Do sagrado feminino, que não está só presente nas mulheres, mas está presente nos homens também. Se você estuda mitologia ou já estudou mitologia, sabe que o patriarcado começou mais ou menos a partir do Império Grego, né? O panteão grego dos deuses do Olimpo. Ali naquele momento ali já começou um movimento de anulamento ali da força feminina, até chegar na queda da Grécia Antiga e na ascensão das outras sociedades. Aí, enfim, aí já era patriarcado total. E aí, se você pensa que se você quisesse manipular um planeta, né, ainda em regimes, beirando a regimes escravocratas espirituais, vamos colocar assim, que os seres ainda não estão libertos, o código galáctico ele não ainda atuante de uma forma mais forte naquele planeta. A primeira coisa que você quer fazer, se você sabe que a energia criadora, né, daquele universo,
é muito pautada no sagrado feminino, a primeira coisa que você vai fazer é: vamos censurar as mulheres, vamos censurar a força feminina, vamos focar só na energia yang, na energia de ação, mas aquela ação que ela é mais masculina. Faz todo sentido, certo? Enfim, isso são só especulações. Aí você que estuda esses temas, acredito que é um material bastante interessante para você complementar aí ao seu estudo. Ele fala que essa mensagem, né, da força feminina, ela foi transmitida para esses caras aqui ao longo das eras. Cornélios no século III, depois no século IV, século XII, depois século VIII, né? Enfim, esses carinhas receberam essa comunicação, provavelmente comeram ela, né? Porque a gente, se isso foi verdade, ninguém abordou isso de uma forma aberta socialmente falando, tá? Aí tem alguns pensamentos finais aqui, essas são anotações pessoais do Dante e do Petro, amigo dele, com algumas fotos. E isso, o livro acaba aqui. Ele tem um total de 181 páginas, tá? Embora apareça bastante coisa, mas vocês viram que tem muita imagem, então, tipo, dá pra vocês lerem um dia. Isso aqui são textos grandes. E, cara, uma vez que você começa a ler, você não consegue parar mais. É bastante difícil. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí se ele ficou um pouco longo, mas é que eu me empolgo muito com esses temas. Mas é isso, deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse tema, se vocês já viram esse livro, já tinham visto, conheciam. Deixem aí suas opiniões, se vocês acham que isso aqui é viagem, se vocês acham que isso aqui pode ser verdade, se vocês estão vendo pela primeira vez e gostaram do material. Eu adoraria muito, sim, saber o que vocês pensam, se isso faz sentido para você. E se você gostou, compartilha aí com seus amigos, deixa um like nesse vídeo. E é isso, gente. Até a próxima. Acompanhe aí os próximos vídeos. Eu vou tentar postar vídeo aqui toda semana, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.